hoje, provavelmente à noite estarão no culto. O pastor falou que você vai pagar uma pizza para mim, né, para a gente conversar sobre o ministério de visitas. E nós mandamos fazer em gráfico um postal lindo, bonito, para o visitante, canetas, e aí nós vamos abençoar os visitantes. Vamos começar nos domingos à noite, com um postal, com a caneta, e ali esse visitante vai solicitar uma visita, ou somente oração. Agora, se você for chamado por Deus, quiser participar, geralmente as pessoas pedem visita sábado à tarde, domingo à tarde, um dia de semana à noite, tem que estar disponível, né, para poder fazer essas visitas. Então, louvado seja Deus, amém, irmãos? Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus, você está em qual versão aí? Está na RA? Está na RA, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um denário. Cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem entendeu, diga amém. Vamos sentar um pouquinho. Líderes de grupo de vida já podem começar a anotar as mensagens, porque o que vai ser falado nos grupos de vida são as mensagens pregadas nos cultos da semana aqui na igreja. Gente, geralmente quando o Senhor Jesus queria ensinar algo muito profundo, ele falava de coisas simples, que até uma criança podia entender. Quando ele queria trazer algum ensinamento com muita profundidade, com muita base, ensinamento este que iria revolucionar a vida das pessoas, ele falava de coisas simples da vida, coisas do cotidiano. Ele falava de coisas profundas, de salvação, de eternidade, de céu, de inferno, de mudança de vida, de caráter, mudança de caráter, poder do Espírito Santo. Quando o Senhor, ele trazia algum ensinamento bem consistente, bem profundo, ele usava as coisas da vida. Ele falava de flores. Observai as flores. Falava de pássaros. Observai os pássaros do céu, as flores. E falando de flores e pássaros,
Ele está falando sobre ansiedade, que já atingia as pessoas naquela época. E hoje nós ouvimos dizer todo dia que a ansiedade é o mal do século. Então ele falava de flores, de pássaros, de coisas da vida, coisas do dia a dia, para ensinar sobre a ansiedade, para ensinar coisas profundas. Ele falava de festa. Todo mundo aqui gosta de festa. Quem é que não gosta de festa? Casamento. Falava de casamento, de festa. Você vê, festa é uma coisa corriqueira na nossa vida. Todos os meses, semanas, sempre tem um aniversário, uma comemoração, alguma coisa. Coisa que faz parte da vida. E ele usa exemplos do dia a dia para trazer ensinamentos profundos. Ele fala de dinheiro, que nós não podemos servir a dois senhores. Que coisa tremenda, tão profunda. Ele nos ensina que há um espírito por trás do dinheiro. Ou nós dominamos ou somos dominados. E dentro de contextos simples do dia a dia, ele traz ensinamentos consistentes e profundos para as nossas vidas. Ele fala de vinho, fala de peixe, figueiras, frutas, coisas que nós estamos acostumados todos os dias. E muitas vezes nós não percebemos a grandeza de Deus, a mensagem de Deus através de coisas simples. Então, minha gente, eu inicio essa mensagem, a introdução desta mensagem, dizendo que o Evangelho de Jesus é muito simples. Os homens é que complicam as coisas. Não é verdade? O Evangelho é simples. É muito simples. Mas os homens têm esse negócio de complicar o Evangelho, de complicar a vida espiritual com suas fórmulas, doutrinas humanas, tradições, tanta arrogância, tanta coisa misturada, mesclada num evangelho que é tão simples. A palavra evangelho significa boa notícia. O que é uma boa notícia? A boa notícia é o João colocar lá na firma dele assim, uma placa. Amanhã é feriado, né, João? Estou fazendo galpão de graça. Estou fazendo cobertura na sua casa 0800. Isso é uma boa notícia, né? Puxa vida. É o Juliano colocar no carro dele escrito assim: vou doar para o primeiro que me der um beijo. No rosto, né, Juliano? Eu vou te dar um beijo, Juliano. Boa notícia. O que é uma boa notícia? O Evangelho. Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu o pecador. Amém? Vou repetir. Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Você quer melhor notícia do que essa? Mas os homens complicam tudo, né, irmãos? É tanta fórmula, é tanto método, é tanta coisa mesclada num evangelho que é tão simples. E nós vemos Jesus caminhando com os seus discípulos, falando do reino de Deus, falando de coisas profundas e sérias, mas ele usa como exemplo as flores, os pássaros, festa. É aquilo que nós chamamos de parábola. Ele falava muito por parábola, para ensinar questões profundas e espirituais. O que nós aprendemos com esta parábola? A parábola dos trabalhadores da vinha, trazendo para uma perspectiva que o dono da vinha
é o nosso Deus. Repita comigo: o dono da vinha é o Senhor. E nós somos os trabalhadores da vinha. Então, dentro desta perspectiva, nós vamos aprender nesta manhã coisas profundas através da simplicidade do Evangelho. Fala para o teu irmão assim: o Evangelho é algo muito simples. Fala para o seu irmão. Os homens é que complicam. Fala para o seu irmão: os homens é que complicam. Primeira coisa que eu aprendo, nessa perspectiva, que ele é o dono da vinha, e eu sou o trabalhador da vinha, é que nós, sem exceção, éramos ociosos, sem proveito, estou falando de questões espirituais, sem proveito, mortos em nossos delitos, e ele nos chamou. Ele foi na rua para chamar trabalhadores. Os camaradas estavam ali parados na praça, ociosos, sem função, sem ocupação. Então ele chama aqueles homens para trabalharem na sua vinha. Exatamente o que ele fez conosco. Nós estávamos mortos, pessoas sem proveito, pessoas, mortas por causa do pecado. E ele fala assim: não, vem cá, eu quero você, eu preciso de você. Quero te usar numa obra. Quero te usar na minha obra. Quero, a partir de agora, ser o seu patrão. Quero, a partir de agora, ser o seu senhor. Quero, a partir de agora, que você trabalhe para mim. Sai dessa ociosidade espiritual e trabalha para mim. E esse chamado de Deus aponta para a sua graça. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. É aquilo que Ele faz por mim sem eu merecer. Então, Ele veio ao nosso encontro e nos tirou da ociosidade espiritual. Ele veio a nós. Ele nos chamou. Quando estávamos perdidos. Quando estávamos longe da sua graça, da sua presença. Ele veio até nós, ele veio até a mim, ele foi até você, ele nos chamou e deu sentido à nossa vida. Nossa vida não tinha sentido. A minha vida não tinha sentido. Já fazem, graças a Deus, 30 anos que ele me aceitou, né? Que a gente fala assim, aceitar Jesus. Na realidade, ele que nos aceita. A minha vida não tinha sentido. A sua vida sem Jesus não tinha sentido. Uma vida sem Jesus não faz sentido. Estamos aí no feriado de carnaval. Quantas noites, em claro, pulando o carnaval, achando que era feliz, achando que estava tendo vantagem em alguma coisa. Mas uma tristeza profunda, um vazio tremendo na alma. Então, o Senhor da vinha, Ele vem até nós e nos tira da ociosidade espiritual e dá sentido à nossa vida. E esse chamado é um grande mistério de Deus. Porque diz o texto que Ele chamou uns às 7 horas da manhã, no mesmo dia, chamou outros às 9, outros às 5 horas da tarde. E aí, queridos, eu vejo nisso tudo um mistério de Deus. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, podia ter aceitado a Jesus há mais tempo. Poderia ter servido a Deus desde a minha infância. Mas Deus me chamou já com os meus 40, com os meus 50, com os meus 30. Não importa. Esse é o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 22 anos de idade. Há pessoas que são salvas, que são chamadas por Ele, aos 60, aos 70, aos 80 anos de idade, já no final dos seus dias. Esse chamado é um mistério de Deus. O importante é que Ele olhou para mim, para você, e nos chamou no tempo dEle.
Pessoas que nasceram num berço evangélico. Né? O Davi, ele pedia mamar falando, aleluia, glória a Deus. Quantos aqui nasceram num berço evangélico? Quantos aqui aceitaram Jesus depois de velho, burro velho? Aí, ó. Você que está falando que é burro velho, foi eu que falei, não. O tempo é de Deus, irmãos. O importante é que Ele nos chamou no tempo dEle. E nos tirou do pecado e nos colocou na sua vinha, para produzir na sua vinha. Dê uma salva de palmas a Ele. Graças a Deus. Ah, podia ter me convertido aos 5 anos de idade. Deus sabe de tudo. Quem sabe a pessoa que pensa assim, tivesse convertido mais cedo, teria se desviado no meio do caminho. Deus nos chama na hora certa, no tempo certo. Né? Aqueles homens estavam ali, uns foram chamados às 7 horas da manhã, e outros foram chamados no meio do dia, e outros foram chamados no final do dia. O importante é que eles foram chamados. O importante é que o Senhor Davi olhou para aqueles homens desocupados, sem sentido na vida, e deu a eles um trabalho, deu a eles uma ocupação, uma função. E não tem coisa melhor, não tem coisa mais preciosa do que ser um trabalhador da vinha, ser servo do Senhor, do dono da vinha, independente do tempo que Ele nos chamou. Eu aprendo uma segunda coisa nesse texto. É claro que não vamos aqui nesta manhã dissecar todo o texto, porque a palavra de Deus é uma fonte interminável de tantas revelações, mas eu vou compartilhar algumas coisas que Deus colocou comigo aqui no meu coração. A segunda coisa, a bondade de Deus não pode ser medida pela expectativa humana. Repita comigo, a bondade de Deus não pode ser medida pela expectativa humana. Por que eu aprendo isso? Porque os que trabalharam mais fizeram uma perspectiva errada, ou uma expectativa errada, a respeito da recompensa. Porque eles começaram muito cedo, e outros começaram às 5 horas da tarde. E na hora do pagamento, os que começaram primeiro fizeram uma expectativa errada. Nós vamos receber mais porque trabalhamos mais tempo. Então nós não podemos medir a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus por uma expectativa humana. Mas o que eu vejo aqui é que Deus é justo e não fica devendo nada a ninguém. Eu não vejo injustiça nisso aqui. Pelo contrário. Porque aqueles homens fizeram uma expectativa errada. Começamos cedo, vamos ganhar mais. Mas o que foi combinado com eles? 1 denário. Vocês querem trabalhar na minha vinha? Queremos. Eu vou pagar vocês 1 denário. Amém? Aperta a mão. Como os antigos faziam no fio do bigode. Está aqui. Cospe na mão, aperta a mão. Está combinado. 1 denário. E o dono da vinha combinou também 1 denário com aqueles que começaram no final do dia. Então, querido, não faça uma expectativa errada a respeito da bondade de Deus. Faça sim naquilo que Ele te prometeu, porque tudo o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, ainda que seja no final do dia. Ele pagou o que Ele prometeu. E aqueles que foram chamados mais cedo, ficaram aborrecidos. Ah, mas nós trabalhamos mais, meu filho. Eu não combinei contigo 1 denário, eu estou te pagando 1 denário. E aí eu vou lá em 1 Coríntios 15, 58. Projeta lá para mim, 1 Coríntios 15, 58. O que está lá, pastor Giovanni, 1 Coríntios 15, 58? Eu não aguento contigo, não. Portanto, meus amados,
irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Deus não fica devendo nada a ninguém. Não faça expectativas erradas, mas tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Sabe o que eu aprendo aqui em terceiro lugar? E aqui nós temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar. Temos que tomar cuidado com esse item aqui. Não podemos deixar que a inveja, em relação ao que Deus está fazendo na vida dos outros, domine o nosso coração. A gente canta espírito de não sei o que, fora. Espírito de não sei o que lá, fora. Não podemos deixar, não podemos ser dominados. Porque muitas vezes eu estou na igreja há 10, 20 anos, pedindo algo a Deus e Deus ainda não me deu. Uma pessoa que veio do mundão, chegou agora, batizou, tem aí 10, 20 dias, essa pessoa começa a receber algo de Deus que aos meus olhos eu ainda não recebi. Então por que ele recebeu? Eu não recebi. Foi o que aconteceu com aqueles trabalhadores. Versículo 12 e 15, diz assim, eu vou ler para você. Esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Mas o proprietário respondeu, amigo, não te faça injustiça. Não combinastes contigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com quem é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Em outra tradução está assim, porque é mau aos teus olhos, porque eu sou generoso? Então, meus irmãos, nós não devemos deixar que esse sentimento tome conta do nosso coração. Ao contrário, devemos nos alegrar com as bênçãos que Deus derrama sobre todos os nossos irmãos. Amém? Se alegre, se alegre. Eu estava lendo nesses dias, um escritor, ele falou assim, escreveu, você quer saber quem verdadeiramente é seu amigo? Convida um grupo de pessoas para ir jantar na sua casa. Vamos fazer essa experiência na sua casa hoje à noite, João. Bota na relação. E aí você começa a contar para essas pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está te dando. Aqueles que se alegrarem são verdadeiramente seus amigos. Os que fecharem a cara, se sentir que o cara está com ciúme, alguma coisa parecida. Então, querido, nós devemos nos alegrar com as bênçãos que Deus está derramando na vida dos nossos irmãos. Eu fico muito feliz quando um membro da igreja me procura, pastor, troquei de carro, unge o carro, pastor, comprei uma casa, pastor, vou fazer uma viagem. Sempre quando Deus abençoa, deve ser motivo de alegria no nosso coração, porque quando nós nos alegramos com a bênção de Deus na vida dos outros, Deus também abençoa a nossa vida. Amém, meus irmãos? E esses homens aqui, eles ficaram furiosos e com inveja com aquilo que Deus fez na vida dos que trabalharam menos. Quando eu me alegro com as bênçãos que Deus derrama sobre os meus irmãos, Ele abençoa a minha vida. Em quarto lugar, quando sirvo a Deus pensando na recompensa, eu vivo frustrado. Deus não é um negociante, irmãos. Não é porque eu oro mais, não é porque eu jejuo mais, não é porque eu leio mais a Bíblia, não é porque eu trabalho mais, não é porque eu acordo de madrugada para orar, não é porque eu vou no monte.
Deus me abençoa simplesmente porque Ele é Deus, Ele é um Deus de graça e de misericórdia. É claro que eu tenho que fazer todas essas coisas. É claro que como um bom cristão, né, meus irmãos, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me dedicar à obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus não relaxadamente, mas com dedicação, com afinco, com amor, com gratidão no coração. Mas eu não devo fazer as coisas para Deus pensando numa recompensa, querendo trocar com Deus alguma coisa, porque tudo que eu recebo de Deus é pela sua misericórdia. Servir a Deus deve ser um motivo de alegria e de prazer, não pelas recompensas que Ele me dá. Meu pastor falava sempre assim: se Deus falasse hoje com você assim, a partir de hoje, você só tem garantida a sua salvação, vida eterna, mas bênção nenhuma aqui na terra. Será que serviríamos a Deus com a mesma alegria, com a mesma gratidão no coração? Então nós devemos quebrar esta coisa de ter que fazer as coisas de Deus querendo receber algo em troca. Quebrar isso na nossa vida, mas servir a Deus pelo motivo, alegria de ser um servo de Deus e ser prazeroso servir a Deus. Agora, creia numa coisa: apesar dele não ser um negociante, apesar de eu não ter que pedir uma troca a Deus por aquilo que eu faço com Ele, Ele sempre vai me abençoar. E a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Acabou a água. Tem que estar na hora de acabar a mensagem. Em último lugar, Jesus termina a parábola dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olhe para mim, por favor. Se a tua bênção ainda não chegou, ela vai chegar. Se o teu milagre ainda não chegou, ele vai chegar. Está demorando? Alguém entrou na tua frente? Mas aquele aleijado lá na beira do tanque, eu não consigo, porque sempre entra um na minha frente. Você está com esse sentimento de que alguém entrou na tua frente para receber a bênção? A senha de alguém foi cantada antes da sua? Fala para o seu irmão: fique em paz, irmão. A tua bênção vai chegar e vai ser muito grande. Aplauda ele. Aleluia. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Você é um privilegiado, porque você foi chamado pelo dono da vinha. Nós não tínhamos expectativas. Diz o texto que aqueles homens estavam na praça, parados, sem expectativa. Vida monótona, vida parada, vida sem sentido. E o dono da vinha perguntou: por que vocês estão fazendo aqui? Ah, ninguém nos chamou. Então eu estou chamando vocês agora. Independente do tempo, Deus nos chamou. E nos escolheu. É claro que aqui o Senhor estava dando uma lição nos judeus. Mas essa palavra se aplica a nós, que fomos chamados depois deles. E somos